Olha, estamos de volta e mais uma vez agradecendo aqui o carinho da companhia, a audiência de cada um dos amigos telespectadores. E nesse momento, recebendo a senhora Márcia Rocha, ela colocou o seu nome a uma das 5 vagas ao Conselho Tutelar aqui do município de Vitorino Freire. Ela vem com o número 49. Dona Márcia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa. Boa tarde. Quero agradecer pela essa oportunidade, né? Esse programa é de relevância para a sociedade, para a comunidade de Vitorino Freire. Vamos iniciar a senhora falando um pouquinho sobre a senhora, quem é a dona Márcia Rocha. Meu nome é Márcia Rocha, sou filha do José Adelino, conhecido como Graci, Maria Antônia, e meus pais são conhecidos porque no povoado Mururu eles tinham uma olaria e aí abastecia toda a cidade de Vitorino com a telha e tijolos. Minha mãe, professora, comerciante, vendedora. Tenho 2 filhos, Samuel tem 18 anos, faz parte do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, representando os jovens ali, e eles falam acerca de todos os movimentos sociais. E eles repassam essas informações com esse grupo de jovens, as escolas, a comunidade. O Pedro, meu segundo filho, de 14 anos, estudante. Sou casada e estou agora pleiteando essa vaga para o cargo de conselheira tutelar. Tudo bem. A senhora me falava agora há pouco que já tem uma vasta experiência na área, né? Pois já foi conselheira lá no passado. Sim, nos anos de 2007 a 2010, 2010 a 2013, tive a oportunidade de trabalhar no Conselho, um órgão muito importante para a sociedade. E no primeiro mandato eu me identifiquei porque essa lei 8.069, de 13 de julho do ano de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela dispõe sobre a lei proteção integral à criança e ao adolescente. Então eu me identifiquei, trabalhei e agora estou retornando e é algo muito prazeroso para mim. Qual o seu objetivo na atuação como conselheira, uma vez eleita? Dando continuidade ao trabalho, né, que é um órgão de defesa. Quando a gente fala da defesa, a gente fala na proteção integral da criança. E é interessante a gente esclarecer que em algum ambiente que esteja as crianças, os adolescentes, idosos, adultos, e houver algum acidente, a criança e o adolescente, eles têm a primazia de socorro. As primeiras pessoas que têm que ser socorridas são as crianças e o adolescente. E aí perpassa por todas essas questões. Ela tem que ser protegida na sua totalidade. Muito bem. E buscando as parcerias também, né, para fortalecer esse trabalho. Vitorino conta com uma rede de parceiros, né? Nós temos a assistência social, temos o CRES, que já trabalha com os direitos violados das crianças, temos o CRAS, a Defensoria Pública, Ministério Público, Fórum, as delegacias, civil e militar, temos as escolas também, PROCON. Essa rede, ela trabalha juntamente com o Conselho Tutelar, visando a proteção da criança e do adolescente, de suma importância, e ela veio aumentar, né, assegurar mais ainda, porque nos CRAS, a gente conta com profissionais como assistentes sociais, psicólogos, e que é muito importante para assistir as crianças e os adolescentes. Dona Márcia, qual a sua experiência com os direitos da criança e do adolescente? Que experiência a senhora já tem? Olha, a minha experiência é 2 mandatos, né? E é importante a gente conhecer
o estatuto. Eu estou aqui falando da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Ao longo dos anos, o estatuto ele vem sofrendo algumas mudanças, algumas alterações, mas eu venho acompanhando e é sempre para fortalecer e melhorar esse vínculo aí, né? Muitas pessoas falam na questão de não divulgar, da não divulgação de determinados casos que são atendidos pelo Conselho Tutelar. Como é que a senhora vê essa situação? O que a senhora pode estar falando para as pessoas a título de esclarecer o porquê não se pode divulgar? Olha, o Conselho Tutelar, ele recebe uma demanda diversificada, né? Desde algum problema ali entre o pai e os filhos, na questão mesmo da educação e outros direitos violados, né? E aí essa criança, a lei 8.069, diz que essa criança ela tem que ser protegida, né? E aí muito importante que ela seja mesmo. Então, às vezes, a demanda do conselho fica de uma forma que, por não ser divulgada, a sociedade acha, inclusive, que o conselho trabalha menos do que deveria, né? Mas é um órgão que assiste a demanda da criança, então é um órgão que tem uma demanda, mas por proteção à criança e ao adolescente, fica tudo nos órgãos competentes. Qual é a importância do conselho para a sociedade, para as crianças, para os adolescentes? O conselho é um órgão de suma importância para a comunidade, porque ele visa combater todos os direitos violados da criança e do adolescente. É muito importante que a comunidade, que a sociedade conheça esse trabalho, né? Nós estamos falando de uma proteção e de vida de pessoas, nós estamos falando de crianças e adolescentes. Futuro do país. Futuro do país. Então, o estatuto, né, precisa ser realmente ser compreendido, ser seguido. Isso é de suma importância. Depois de que vocês passaram, vocês candidatos, eu falo, vocês candidatos, passaram a ter o direito de caminhar, pedir o voto, fazer campanha. De que forma a senhora tem sido recebida aí nas suas visitas, nas residências aqui no município? Pelo meu trabalho, as pessoas já me conheciam, né? Por ter desenvolvido 2 mandatos, eu sou muito bem recebida. É interessante a gente falar que a maior dificuldade das pessoas em não querer participar, a gente está nesse corpo a corpo, indo nos interiores, a questão mesmo do voto não ser obrigatório, né? Mas na questão mesmo do trabalho, eu sou bem aceita, né? Isso é muito importante, muito bom. Já ouviu de alguém? O conselho, não voto para o conselho não faz nada. Quando alguém fala isso, de que forma a senhora tenta conscientizar aquela pessoa da importância do voto para a escolha de um conselheiro? Conversando com essas famílias, com essas pessoas, isso é fato, a gente ouve, né, um pouco, pelo motivo que nós conversamos, né, da criança ter o seu direito ali de proteção e não ser divulgado, a gente ouve algumas pessoas assim, e a gente esclarece. Eu tenho esclarecido para as pessoas a função do conselho, essa primazia das crianças de receberem socorro, precedência nos atendimentos. E aí a gente vai dizendo, aí eles ficam com uma outra visão, né? Quando a gente fala primazia de receber atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública, né? As crianças, elas têm esse direito de serem atendidos. Um exemplo, no hospital,
né? Primeiro são as crianças que são atendidas. É um direito que não pode ser violado. Um direito que não pode ser violado. Caso aconteça, né, o órgão está ali para correr atrás desses direitos. Agora, quais são os seus projetos? O que a senhora pensa para o próximo mandato, aí, uma vez eleita, né? Para conscientizar a sociedade de quais são os trabalhos do Conselho Tutelar, quais são os deveres do Conselho Tutelar? Olha, é interessante colocar que esse espaço aqui é maravilhoso. Eu sendo eleita, eu vou estar aqui trazendo no artigo 136 do Estatuto, fala sobre as atribuições do Conselho Tutelar, que é muito importante que as pessoas saibam as atribuições do conselheiro. Então, eu eleita, me comprometo de vir aqui no programa, que é de relevância para a comunidade, para a sociedade, para nós estarmos esclarecendo, falando mais sobre os direitos da criança e do adolescente, que muita gente não conhece, né? Ou não tem um conhecimento aprofundado. Também fazer palestras nas escolas, né, que já fazem, o Conselho Tutelar já faz, mas a gente pode melhorar esse trabalho. Dá uma continuidade, né, buscando melhorar. Exatamente. Eu eleita, eu estou visando na melhoria, né, do trabalho, intensificar um pouco mais. Como é que você vê a questão dessas palestras chegando até as comunidades? De suma importância. Nós sofremos agora uma pandemia, né? Pegou todas as pessoas de surpresa, e aí na escola, essas crianças, esses adolescentes, eles tiveram muita dificuldade, porque eles tiveram que conviver com uma outra realidade, confinados, ter aulas só pelo celular. Então, ir para a comunidade, falar acerca dos direitos da criança e do adolescente, falar dos temas da atualidade, depressão e outras doenças é muito importante. E é função, papel do conselheiro tutelar. Coisa que muita gente não tem esse conhecimento, né? Então é um trabalho de esclarecimento, de conscientização para as pessoas que acham que o Conselho realmente não faz nada, para que essas pessoas passem a conhecer o verdadeiro trabalho do Conselho, que é, como a senhora falou agora, de suma importância para a sociedade. Exatamente. Esse trabalho das pessoas terem esse conhecimento é de suma importância, porque quando ela conhece, ela vai buscar esses direitos dos seus filhos, né? A assistência social, muitas pessoas não conhecem a demanda da assistência, não conhecem a demanda dos CRAS, do CREAS, e aí o conselheiro está lá falando sobre isso, porque é uma rede de proteção. De repente, a mãe está em casa com o filho, os pais estão em casa com o filho, e ali o direito dela está sendo violado, e ela pode buscar a resolução desse problema aí nesses órgãos, e ela não sabe, né? Então é muito importante terem conhecimento dessa rede de proteção. Você sabe que o Conselho Tutelar é um colegiado, né? E como você, candidata, reage ao trabalho em equipe? É de fundamental importância trabalhar em equipe. A união, ela faz a força, né? E são pessoas trabalhando no órgão que sempre um dando ideia para o outro na questão de melhorias, e é prazeroso trabalhar com pessoas. Não se vive sozinho, não se vive isolado. Trabalhar com pessoas é gratificante. Eu me identifico muito nessa questão. A gente sabe que o Conselho Tutelar trabalha de forma sigilosa, né, porque a criança ou adolescente ele não pode ser exposto diante de determinados casos. Mas ao final desse caso, existe um sistema de relatório final que é encaminhado para onde? Boa pergunta. Olha, de 6 em 6 meses ou anualmente,
o Conselho Tutelar, ele presta esse serviço para a sociedade, né? E uma forma de resumo de quantas famílias passaram pelo Conselho, quantos casos, e aí ele vai relatando quantos casos o Conselho Tutelar recebeu de abuso, ou na questão escolar, enfim, né? E aí é enviado para a TV, para alguns órgãos, assistência social, promotoria, para o fórum, e é feito anualmente. Falando de números, né? Isso, falando de números, especificando caso a caso, sem divulgar a pessoa, as famílias, para não expor, para não causar problemas, né? Isso, uma vez que a lei dispõe sobre a proteção integral, né, à criança e ao adolescente. Expor esses casos, citar o nome de uma família, já está, se caso aconteça dentro do órgão, ele já está violando, né? E aí ele já está deixando de proteger. Exatamente isso, eu vejo que é por aí. Quando alguém diz o conselho não trabalha porque não tem o conhecimento de que o caso não pode ser exposto, vamos falar divulgado amplamente, né? E as pessoas acham que o conselho não está trabalhando, quando na verdade está fazendo um trabalho muito forte nos bastidores para dar uma proteção àquela criança ou ao adolescente. Olha, é importante porque quando chega um caso assim de abuso, de exploração, ele não fica ali no conselho, né? Tudo se inicia pelo conselho, mas aí é encaminhado para os órgãos competentes e principalmente para a promotoria, que aí já é da competência do promotor resolver essa situação. Então, assim, o Conselho Tutelar, ele trabalha com essa rede de proteção e as demandas vão chegando e vão sendo distribuídas para as autoridades competentes. Por exemplo, caso de adoção, de guarda, de reconhecimento de paternidade, não pode ser resolvido no Conselho, é do Poder Judiciário, é o juiz quem decide se uma família A ou uma família B vai ficar com aquela criança ou com aquele adolescente, né? O Conselho Tutelar, ele envia esses casos e aí os órgãos competentes resolvem, mas o Conselho Tutelar também é o órgão que acompanha, fiscalizador, né? Ele pode, através de relatórios, de ofícios, saber se dentro do Poder Judiciário ou na promotoria, se já foi resolvido. Pode sim também pedir audiências para falar diretamente, dependendo da situação, relatando um caso de extrema urgência. Ele pode sim pedir audiências com o promotor ou com o juiz para relatar, ou pedir pressa nos casos, né? A importância das pessoas, os eleitores vitorinenses e as urnas, e escolher um candidato? O Conselho Tutelar, ele trabalha com as famílias, né? O artigo 4º diz assim: é dever da comunidade, da sociedade, do poder público assistir as crianças e os adolescentes. Então, o Estatuto, ele, em todos os momentos, ele está envolvendo as famílias, a comunidade, a sociedade. Então, é muito importante que a comunidade, que a sociedade participe para escolher essa nova composição do Conselho, né? É a comunidade quem escolhe. Então, e a senhora está à disposição da comunidade? Me coloco à inteira disposição da comunidade. Interessante dizer que me sinto capacitada para o trabalho, me identifico com esse trabalho que é tão relevante, tão importante, e peço com todo carinho
para a comunidade, para a sociedade, que no dia 1º de outubro vá às urnas, escolha o seu candidato que você acha que lhe representa. Eu me coloco à disposição. Eu acho que eu estou preparada, capacitada para fazer um bom trabalho em prol das crianças e dos adolescentes. Márcia Rocha, número 49. Número 49, está aqui, à disposição de cada um dos senhores vitorinenses. O que lhe fez vir aqui, aceitar o nosso convite para vir aqui na TV? O programa é de relevância, eu já falei, né, e volto a falar, para a comunidade. E é de suma importância que a comunidade conheça, né, as propostas, né, o perfil do candidato. E quando eu soube da oportunidade de vir, fiquei muito feliz e jamais deixaria de vir, porque esse programa alcança muitas famílias, muitas pessoas, por se tratar de uma cidade, né, com uma população numerosa. A gente às vezes não consegue chegar em muitas pessoas, né? E aí essa oportunidade vem para nos ajudar, nos beneficiar. Márcia Rocha, número 49, à disposição dos senhores eleitores aqui do município de Vitorino Freire. Amiga, muito obrigado por ter vindo. Que Deus abençoe a senhora e boa sorte. Eu quero agradecer por este espaço. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco sobre a lei, falar um pouco, né, sobre o estatuto, falar um pouco da demanda do Conselho. É prazeroso estar aqui hoje no seu programa. Quero lhe agradecer pela oportunidade. Sucesso, boa sorte para a senhora. Vou fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto, me aguarde aí.